Milionário descobre segredo chocante de menina negra na rua após convite misterioso. Alfredo Campos era o tipo de homem que todo mundo queria conhecer. Rico, poderoso, dono de empresas que brilhavam em vitrines de vidro e aço no centro da metrópole. Andava em carros importados, frequentava festas com champanhe caríssimo e cercava-se de gente que só queria um pedaço do seu brilho. Mas por dentro, ele sentia um vazio cortante, uma angústia silenciosa que nenhuma dessas luzes ou aplausos preenchia. Numa manhã cinzenta, casual e quase entediante, um envelope preto reluzente apareceu em sua mesa, sem remetente. Dentro, um convite com letras douradas chamava para um evento exclusivo numa parte da cidade onde ele jamais pisaria. Um bairro esquecido, cheio de beques estreitos e ruídos que nunca se misturavam com seu mundo de mármore e vidro. A curiosidade se misturou com uma pontada de medo. Por que alguém o chamaria para um lugar assim? Alfredo resolveu ir. Precisava sentir algo. Cheirava a poeira, fumaça e esperança torcida. Olhares desconfiados o seguiam, enquanto ele caminhava entre prédios pichados, cores vivas em muros rachados e sons inesperados de risadas quebrando o silêncio pesado. De repente, foi puxado para uma roda onde um grupo conversava alto, cheio de energia. Ali estava ela, Ninha. Pele negra brilhante, contra as roupas simples, olhos que pareciam contar histórias que só ela sabia. Forte, risonha, lutando por cada dia como se fosse o último. Alfredo viu nela uma força quase palpável, mas também algo trancado a 7 chaves, um segredo tão pesado que fazia seu peito doer só de imaginar. Ninha falava sobre a vida dura, sobre escolhas que ninguém queria entender. Contava com uma voz firme, mas dava para ver o medo naquilo tudo. Alfredo tentava acompanhar, mas era como se fosse de outro mundo. Seus valores, suas certezas, estavam sendo destruídos, uma peça por vez. Ele percebeu quanto julgava, sem nunca ter olhado de perto. Mas o choque maior veio quando, quase querendo desistir, Alfredo descobriu que Ninha estava envolvida num escândalo gigantesco. Que rasgava a fachada polida da sua própria família, cheio de segredos sujos, corrupção e traição. As engrenagens da sua vida perfeita começaram a ranger alto. Como isso poderia estar ligado? Por tia Ninha, e principalmente o que ela realmente sabia. A amizade entre eles brotava em meio a tudo isso, um misto de medo, respeito e uma urgência desesperada de entender o que acontecia. Num momento de silêncio tenso, Ninha se aproximou. Sua voz caiu num sussurro grave, carregado de uma urgência que fez Alfredo sentir um calafrio profundo. Você nem imagina. O que nos une vai muito além desse escândalo. É algo dentro da sua própria história, algo que pode destruir tudo o que você conhece. Ele ficou parado, o coração batendo descompassado. Mais perguntas invadiam sua mente, espalhando um nó impossível de desfazer. A noite, o bairro, Ninha, tudo parecia conspirar para virar sua vida de cabeça para baixo. Alfredo sabia que ali começava algo que não teria volta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alfredo ficou paralisado, o coração acelerando como se quisesse saltar do peito. Ninha se aproximou mais. O olhar dela é intenso. O que nos une vai muito além desse escândalo, disse ela. Sua voz um sussurro, carregada de um peso que Alfredo não conseguia ignorar. O ambiente ao redor parecia se fechar, cada som ecoando como se estivesse a quilômetros de distância. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Ele podia sentir a tensão no ar como uma corda prestes a se romper.
E antes que pudesse elaborar uma resposta, um grito cortou a atmosfera pesada. Socorro! Me ajuda! Era uma mulher descontrolada correndo na direção deles, os olhos arregalados de pânico. Alfredo e Ninha se viraram, perplexos. É a Lúcia! Exclamou Ninha, reconhecendo a mulher. Uma amiga dela, sempre encrencada com problemas. Lúcia tropeçou e caiu aos pés deles, os cabelos desgrenhados e a roupa rasgada. O clima de festa se desfez em um instante. Eles estão vindo! Gritou ofegante. Quem está vindo? Alfredo questionou, sua mente girando. Era como se um filme de ação começasse sem aviso. A mulher só conseguia apontar para a rua. A expressão de Ninha se tornou grave. As cores da noite pareciam se apagar. Temos que ir, agora. Antes que pudesse concluir o que estava acontecendo, um grupo apareceu no final da rua. Homens fortes, com olhares furiosos e rostos conhecidos. Alex, o que você está fazendo aqui? Ninha murmurou, seu olhar petrificado. Alex era o irmão mais velho dela, alguém com quem ela tinha cortado laços anos atrás. E não só isso, ele era um dos chefes de um cartel de drogas, envolvido em corrupção e violência. Alfredo sentiu um frio na espinha. Você tem que me dizer o que está acontecendo, Ninha. Ele puxou o braço dela, mas o pânico tomou onda de seus sentidos. Ele viu os homens vindo, alguns armados, todos com a intenção de fazer algo muito pior que simples ameaças. O tempo pareceu parar. Eu não sabia que ele estava aqui, Ninha disse, já se afastando, a expressão dela mesclada entre medo e raiva. Ele quer me trazer de volta, para o jogo. Então tudo explodiu. Uma voz se ergueu, uma das figuras do grupo, um homem corpulento gritando: Ninha, você não pode escapar de nós. Você é parte disso. Palavras carregadas de desprezo, como se a vida dela tivesse sido uma moeda em seu jogo sujo. Alfredo estava no meio da tempestade. Você não vai levá-la. Ela não é a que você pensa. Alfredo gritou para o homem, sem saber o que mais fazer. Mas a voz de seu coração parecia pequena diante da brutalidade que se aproximava. O grupo se dividiu, alguns avançando na direção deles, outros cercando a mulher caída no chão. Lúcia se levantou, parecendo mais confusa do que nunca. O que tinha acontecido para que aquela cena se desenrolasse de forma tão dramática? Alfredo olhou para a Ninha, que tremia. Ele nunca havia visto essa força em alguém, e agora que a vida dela estava em risco, tudo parecia tão frágil. Ele queria protegê-la. Um movimento brusco, e tudo aconteceu em frações de segundo. Um tiro ecoou, cortando o ar, seguido por gritos. Alfredo se virou, o medo o dominando. A noite estava mudando, e o que ele pensava que sabia sobre si mesmo e sobre Ninha já não existia mais. Tudo o que ele conhecia estava prestes a se desfazer na escuridão. Você tem que escolher, Ninha gritou, seus olhos implorando por uma resposta. O que seria aquela escolha? Diante da razão e do caos, ele percebeu que nada seria como antes. No meio da confusão, a única certeza que lhe restava era que o amanhecer trazia uma verdade devastadora para todos eles. Mas qual seria essa verdade? Alfredo ficou paralisado, o coração acelerando como se quisesse saltar do peito. Ninha se aproximou mais, o olhar dela intenso. O que nos une vai muito além desse escândalo, disse ela, sua voz um sussurro, carregada de um peso que Alfredo não conseguia ignorar. O ambiente ao redor parecia se fechar, cada som ecoando como se estivesse a quilômetros de distância. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Ele podia sentir a tensão no ar como uma corda prestes a se romper. E antes que pudesse elaborar uma resposta, um grito cortou a atmosfera pesada. Socorro! Me ajuda! Era uma mulher descontrolada, correndo na direção deles, os olhos arregalados de pânico. Alfredo e Ninha se viraram, perplexos. É a Lúcia! Exclamou Ninha, reconhecendo a mulher. Uma amiga dela, sempre encrencada com problemas. Lúcia tropeçou e caiu aos pés deles, os cabelos desgrenhados e a roupa rasgada. O clima de festa se desfez em um instante. Eles estão vindo! Gritou ofegante. Quem tá vindo? Alfredo questionou, sua mente girando. Era como se um filme de ação começasse sem aviso.
a mulher só conseguia apontar para a rua. A expressão de Ninha se tornou grave. As cores da noite pareciam se apagar. Temos que ir, agora! Antes que pudesse concluir o que estava acontecendo, um grupo apareceu no final da rua. Homens fortes, com olhares furiosos e rostos conhecidos. Alex, o que você está fazendo aqui? Ninha murmurou, seu olhar petrificado. Alex era o irmão mais velho dela, alguém com quem ela tinha cortado laços anos atrás. E não só isso, ele era um dos chefes de um cartel de drogas, envolvido em corrupção e violência. Alfredo sentiu um frio na espinha. Você tem que me dizer o que está acontecendo, Ninha. Ele puxou o braço dela, mas o pânico tomou conta de seus sentidos. Ele viu os homens vindo, alguns armados, todos com a intenção de fazer algo muito pior que simples ameaças. O tempo parecia parar. Eu não sabia que ele estava aqui. Ninha disse, já se afastando, a expressão dela mesclava entre medo e raiva. Ele quer me trazer de volta pro jogo. Então tudo explodiu. Uma voz se ergueu, uma das figuras do grupo. Um homem corpulento gritando. Ninha, você não pode escapar de nós. Você é parte disso. Palavras carregadas de desprezo, como se a vida dela tivesse sido uma moeda em seu jogo sujo. Alfredo estava no meio da tempestade. Você não vai levá-la. Ela não é a que você pensa. Alfredo gritou para o homem, sem saber o que mais fazer, mas a voz de seu coração parecia pequena diante da brutalidade que se aproximava. O grupo se dividiu, alguns avançando na direção deles, outros cercando a mulher caída no chão. Lúcia se levantou, parecendo mais confusa do que nunca. O que tinha acontecido para que aquela cena se desenrolasse de forma tão dramática? Alfredo olhou para Ninha, que tremia. Ele nunca havia visto essa força em alguém, e agora que a vida dela estava em risco, tudo parecia tão frágil. Ele queria protegê-la. Um movimento brusco, e tudo aconteceu em frações de segundo. Um tiro ecoou, cortando o ar, seguido por gritos. Alfredo se virou, o medo o dominando. A noite estava mudando, e o que ele pensava que sabia sobre si mesmo e sobre Ninha já não existia mais. Tudo o que ele conhecia estava prestes a se desfazer na escuridão. E foi então que o chão sob seus pés tremeu. Uma explosão violentíssima que fez o mundo ao redor deles desabar. Estrondos e escombros voando pelo ar, enquanto prédios antigos desmoronavam num espetáculo de caos. O grupo de Alex foi pego de surpresa. Um segundo atrás eram caçadores, agora pareciam presa. Alfredo, num instinto primário de proteção, puxou Ninha e Lúcia para perto, escutando o uivo da sirene se aproximando. Mas as vozes de Alex e seus homens se misturavam com um clamor de sobreviventes. Diabo, o que foi isso? Gritou um dos homens, olhando para os escombros onde antes estavam. Então, no meio daquela confusão, Alfredo viu algo que mudaria tudo. Um homem ferido, com o rosto sujo de poeira, foi levado por um grupo de emergência. Ele ergueu a cabeça e, para o horror de Alfredo, ele era ninguém menos que seu próprio irmão, Ricardo. O mesmo irmão que ele acreditava estar viajando em negócios. O mesmo irmão que nunca se envolvera em nada alarmante. Ricardo! Gritou ele, a voz horrorizada. O homem olhou direto para ele, um semblante de dor e, em suas palavras trêmulas, uma verdade devastadora. Alfredo, eu precisei. As peças no quebra-cabeça de Alfredo estavam se movendo, e a realidade como ele conhecia estava destruída. A ligação entre Ninha, o escândalo, Alex e agora Ricardo revelavam uma rede de traições e segredos ainda mais profunda. A incerteza o invadiu. O que mais estava oculto? Você tem que escolher, Ninha gritou, seus olhos implorando por uma resposta. A escolha agora não era só sobre o presente, mas sobre tudo o que ele conhecia e acreditava. Alfredo sentiu que, ao dar um passo à frente, ele arriscava não só a vida de Ninha e Lúcia, mas tudo o que sempre valeu a pena. Onde esse caminho levaria? E mais importante, quem ele realmente era? Alfredo ficou paralisado, o coração acelerando como se quisesse saltar do peito. Ninha se aproximou mais.
o olhar dela intenso. O que nos une vai muito além desse escândalo, disse ela. Sua voz um sussurro, carregada de um peso que Alfredo não conseguia ignorar. O ambiente ao redor parecia se fechar, cada som ecoando como se estivesse a quilômetros de distância. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Ele podia sentir a tensão no ar, como uma corda prestes a se romper. E antes que pudesse elaborar uma resposta, um grito cortou a atmosfera pesada. Socorro! Me ajuda! Era uma mulher, descontrolada, correndo na direção deles, os olhos arregalados de pânico. Alfredo e Ninha se viraram, perplexos. É a Lúcia! Exclamou Ninha, reconhecendo a mulher, uma amiga dela, sempre encrencada com problemas. Lúcia tropeçou e caiu aos pés deles, os cabelos desgrenhados e a roupa rasgada. O clima de festa se desfez em um instante. Eles estão vindo! Gritou, ofegante. Quem está vindo? Alfredo questionou, sua mente girando. Era como se um filme de ação começasse sem aviso. A mulher só conseguia apontar para a rua. A expressão de Ninha se tornou grave. As cores da noite pareciam se apagar. Temos que ir, agora! Antes que pudesse concluir o que estava acontecendo, um grupo apareceu no final da rua. Homens fortes, com olhares furiosos e rostos conhecidos. Alex, o que você está fazendo aqui? Ninha murmurou, seu olhar petrificado. Alex era o irmão mais velho dela, alguém com quem ela tinha cortado laços anos atrás. E não só isso, ele era um dos chefes de um cartel de drogas, envolvido em corrupção e violência. Alfredo sentiu um frio na espinha. Você tem que me dizer o que está acontecendo, Ninha. Ele puxou o braço dela, mas o pânico tomou conta de seus sentidos. Ele viu os homens vindo, alguns armados, todos com a intenção de fazer algo muito pior que simples ameaças. O tempo parecia parar. Eu não sabia que ele estava aqui, Ninha disse, já se afastando, a expressão dela mesclada entre medo e raiva. Ele quer me trazer de volta, para o jogo. Então, tudo explodiu. Uma voz se ergueu. Uma das figuras do grupo. Um homem corpulento gritando. Ninha, você não pode escapar de nós. Você é parte disso. Palavras carregadas de desprezo, como se a vida dela tivesse sido uma moeda em seu jogo sujo. Alfredo estava no meio da tempestade. Você não vai levá-la. Ela não é a que você pensa. Alfredo gritou para o homem, sem saber o que mais fazer. Mas a voz de seu coração parecia pequena diante da brutalidade que se aproximava. O grupo se dividiu, alguns avançando na direção deles, outros cercando a mulher caída no chão. Lúcia se levantou, parecendo mais confusa do que nunca. O que tinha acontecido para que aquela cena se desenrolasse de forma tão dramática? Alfredo olhou para a Ninha, que tremia. Ele nunca havia visto essa força em alguém. E agora que a vida dela estava em risco, tudo parecia tão frágil. Ele queria protegê-la. Um movimento brusco, e tudo aconteceu em frações de segundo. Um tiro ecoou, cortando o ar, seguido por gritos. Alfredo se virou, o medo o dominando. A noite estava mudando, e o que ele pensava que sabia sobre si mesmo e sobre Ninha já não existia mais. Tudo o que ele conhecia estava prestes a se desfazer na escuridão. E foi então que o chão sob seus pés tremeu. Uma explosão violentíssima que fez o mundo ao redor deles desabar. Estrondos e escombros voando pelo ar enquanto prédios antigos desmoronavam num espetáculo de caos. O grupo de Alex foi pego de surpresa. Um segundo atrás eram caçadores, agora pareciam presa. Alfredo, num instinto primal de proteção, puxou Ninha e Lúcia para perto, escutando o uivo da sirene se aproximando. Mas as vozes de Alex e seus homens se misturavam com o clamor de sobreviventes. Diabo, o que foi isso? Gritou um dos homens, olhando para os escombros onde antes estavam. Então, no meio daquela confusão, Alfredo viu algo que mudaria tudo. Um homem ferido, com o rosto sujo de poeira, foi levado por um grupo de emergência. Ele ergueu a cabeça e, para horror de Alfredo, ele era ninguém menos que seu próprio irmão, Ricardo. O mesmo irmão que ele acreditava estar viajando em negócios.
o mesmo irmão que nunca se envolvera em nada alarmante. Ricardo, gritou ele, a voz horrorizada. O homem olhou direto para ele, um semblante de dor e em suas palavras trêmulas, uma verdade devastadora. Alfredo, eu precisei. As peças no quebra-cabeça de Alfredo estavam se movendo, e a realidade como ele conhecia estava destruída. A ligação entre Ninha, o escândalo, Alex e agora Ricardo revelava uma rede de traições e segredos ainda mais profunda. A incerteza o invadiu. O que mais estava oculto? Você tem que escolher, Ninha gritou, seus olhos implorando por uma resposta. Mas a escolha não era apenas sobre salvar uma vida. Era também sobre confrontar seu irmão e o papel obscuro que ele tinha em tudo isso. Alfredo olhou para Ricardo, que estava cercado e ferido, mas o que mais o chocou foi a identificação nos olhos do irmão. Era como se ele estivesse atrás de uma máscara. O que de fato ele havia feito? Ricardo, então, lançou uma frase que paralisou Alfredo, como se tudo ao redor desaparecesse por um segundo. Alfredo, eu sou mais do que você pensa. Você precisa entender. Os nossos são os maiores inimigos. E nesse instante, todas as certezas de Alfredo se desvaneceram. A noite escura parecia cercá-lo, e ele sentiu o vazio de todos os seus valores sendo engolidos pela confusão. Aquele era um mundo onde nada parecia firme, e no fundo a pergunta ecoava: quem era realmente seu irmão? A verdade e a traição se entrelaçavam, e a escolha que Alfredo tinha que fazer agora poderia mudar tudo. Mas uma escolha sem saída. Quem deveria ele proteger? Alfredo ficou paralisado, o coração acelerando como se quisesse saltar do peito. Ninha se aproximou mais, o olhar dela intenso. O que nos une vai muito além desse escândalo, disse ela, sua voz um sussurro, carregada de um peso que Alfredo não conseguia ignorar. O ambiente ao redor parecia se fechar, cada som ecoando como se estivesse a quilômetros de distância. E então, tudo aconteceu. A situação que antes parecia uma tempestade em um copo d'água tomou forma real e aterrorizante. No momento em que Alfredo ia perguntar a Ninha se ela poderia os homens de Alex estavam se movendo. Mas não era apenas isso. Algo maior, mais ameaçador, agitou o ar. Um carro desgovernado surgiu de trás de um canto, as rodas travando com um guincho ensurdecedor. As pessoas ao redor gritaram e correram em desespero. Alfredo se virou, e antes que pudesse fazer algo, o veículo colidiu com um dos homens do grupo de Alex, jogando pelo ar como uma boneca de pano. A cena ficou em câmera lenta para Alfredo, o homem caindo, a expressão de choque congelada no rosto, enquanto o motorista, um desconhecido, continuava acelerando. Corre! Gritou Ninha, puxando Alfredo e Lúcia, mas ele estava paralisado, a visão fixada no homem caído. Aquela explosão de ação era uma distração bem-vinda, mas ao mesmo tempo aterrorizante. E foi nesse caos que a realidade começou a se desdobrar. Ricardo virou-se para Alfredo, seu rosto manchado de poeira e sangue. Mas não era no seu olhar que deixava Alfredo chocado. Era o celular que ele segurava, as palavras na tela. A imagem mostrava uma conexão que Alfredo nunca poderia imaginar. Entrelaçadas com rostos e números, estavam mensagens sobre o cartel e até uma foto de Alfredo do ano anterior em um evento corporativo. Alfredo, você precisa entender, Ricardo estava quase suplicando, o medo em seus olhos se misturando ao desespero. Ninha, e a voz dele falhou, como se as palavras, tiradas da boca, o deixassem vulnerável. Ela está mais envolvida do que você pensa. Não é só a família dela. É a sua. Alfredo sentiu um frio percorrer sua espinha. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo em um instante. Os olhos de Ninha se alargaram, e a expressão que antes era firme agora mostrava uma confusão agonizante. As palavras de Ricardo ecoaram na mente de Alfredo, e a verdade começou a se formar como nuvens escuras. Sombras de sua infância, segredos familiares que sempre foram sussurrados na sala dos fundos, estavam retornando para atormentá-lo. Alfredo, não ouça! Ele mente! Ninha gritou, mas a incerteza estava começando a corroer sua confiança.
O que realmente estava por trás das relações deles? O que mais estava escondido? E por que estavam todos conectados de uma forma tão sombria? Então, de repente, um novo estrondo ecoou. O chão sob eles começou a tremer, e a poeira voou como fogo. O carro desgovernado que havia colidido agora estava em chamas, fazendo com que as chamas iluminassem a noite sombria. Alfredo olhou para os homens que antes eram ameaçadores, mas agora pareciam tão perdidos quanto ele. O caos estava consumindo a todos, e no meio de tudo isso, uma voz familiar se ergueu entre o clamor. Uma figura surgiu da multidão, uma mulher com um rosto que Alfredo conhecia muito bem, embora estivesse coberta de sujeira e medo. Era a mãe dele. Alfredo, você não pode ficar aqui, você não entende. Alfredo sentiu seu coração desabar. O que sua mãe estava fazendo ali? Mãe, o que está acontecendo? Você tem que ir agora. É mais perigoso do que imagina. Ela gritou, e o olhar dela encontrou o de Nina. Havia um entendimento ali, um reconhecimento que fez Alfredo sentir que o chão estava desmoronando sob seus pés. O que estava realmente acontecendo? A escuridão parecia engolir todas as certezas. Ele sentiu o aperto no peito aumentar, o nó na garganta, enquanto a verdade começava a escapar por entre os dedos irremediavelmente. Ele estava prestes a perder tudo. E o que isso significava para sua vida, para Ninha? O que mais estava escondido nas sombras? A noite parecia prometer mais segredos do que respostas. E Alfredo sabia que tudo estava prestes a se transformar de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Alfredo sentiu seu coração desabar ao ouvir a voz da mãe. O caos ao redor parecendo se desvanecer, sua mente tentando conectar as peças daquela situação. Mãe, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu como um sussurro, cheio de confusão e medo. O olhar dela era um misto de desespero e urgência. Você não entende. Está tudo em perigo. Ela gesticulou freneticamente, olhando ao redor como se temesse que alguém pudesse ouvir. Antes que pudesse responder, outro grito ecoou, interrompendo o momento. Era Lúcia, caída, com os olhos arregalados e uma expressão de pura adrenalina. Alfredo, eles estão chegando! E com isso, o pânico invadiu Alfredo mais uma vez. Olhou para Ninha, que agora parecia perder a segurança que mostrava. O que estava acontecendo? O que realmente unia todos eles? As perigosas conexões estavam mais confusas do que nunca. Alfredo, escute. A mãe dele estava quase chorando. Ricardo, ele não é como você pensa. Ele é mais perigoso do que imagina. As palavras dela cortaram o ar. Ele olhou para Ricardo, ainda cercado por paramédicos, o homem em quem sempre confiou, agora vestido em uma sombra de traição. Você está dizendo que meu irmão? Perguntou Alfredo, sua voz falhando. Ele é o quê? O que está acontecendo aqui? Ricardo, ofegante, encarou Alfredo e, com um esforço, levantou a mão, tentando lutar para falar. Alfredo, eu sou parte de algo maior. Envolvimento com um grupo criminoso. Que está... As expressões mudavam rapidamente. O tempo dele parecia escasso, mas procurei entender. O que ele estava tentando dizer? Ali, no meio do caos, Alfredo começou a sentir a verdade vindo à tona, devastadora e desleal. Era como se cada pedaço de sua vida estivesse prestes a ser desmantelado naqueles momentos. Mas antes que pudesse processar, uma nova explosão de som ecoou. Um caminhão desgovernado despencou de uma ladeira, o som dele cortando a noite como uma faca. Todos gritaram e correram, mas Alfredo se lembrou da mãe e da urgência dela. Corre, ele gritou, puxando Ninha e Lúcia, enquanto as pessoas ao redor se dispersavam em pânico. O caos estava tomando conta. O caminhão avançava, o motorista sem controle, enquanto um dos homens de Alex, traumatizado, foi atingido. Ele caiu, e a imagem foi tão brutal que Alfredo queria olhar para longe, mas não podia. A mãe dele, se esforçando para ficar calma, se virou para ele. Se você não sair agora, não terá uma chance depois. Tá tudo entrelaçado, Alfredo. A verdade pode destruir tudo o que nós somos. E então, as palavras dela,
tornaram-se um eco em sua mente, as peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam. Mas nesse instante dramático, Alfredo olhou para Ninha, cujos olhos estavam cheios de temor. Você não pode confiar no seu irmão. Ele é um traidor. O desespero dela fez o sonho de uma verdade visível vir à tona. E esse momento de revelação foi como uma tempestade bem na frente dele. E então, de repente, um grito cortante ressoou. Mãe! A voz de Alfredo rompeu o ar. Ele se virou e viu, horrorizado, a figura de um homem emergindo das sombras. Era Alex, com uma arma em punho, seu olhar saturado de raiva. A tensão ficou quase palpável. Você está de volta para me enfrentar, Ninha. Ele se virou, mirando o grupo. O tempo congelou por um breve momento. Num ataque de loucura, fez menção de puxar o gatilho. Mas justo quando parecia que tudo estava prestes a colidir com um destino trágico, a mãe de Alfredo gritou: Não! Você não pode! E foi nesse instante que todos perceberam que a relação familiar deles estava prestes a ser revelada e desnudada. O estrondo da arma ecoou como um relâmpago, e Alfredo sentiu sua respiração falhar. A situação estava saindo de controle, e enquanto o destino deles se dividia sob a superfície daquela verdade, a última coisa que viu foi um olhar de desespero cruzando o rosto de Ninha. O mistério pairava no ar. O que faria Alfredo nessa loucura? Poderia realmente acreditar em alguém? E qual o preço de saber a verdade? Alfredo sentiu seu coração desabar ao ouvir a voz da mãe, o caos ao redor parecendo se desvanecer, sua mente tentando conectar as peças daquela situação. Mãe, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu como um sussurro, cheia de confusão e medo. O olhar dela era um misto de desespero e urgência. Você não entende, está tudo em perigo. Ela gesticulou freneticamente, olhando ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Antes que pudesse responder, outro grito ecoou, interrompendo o momento. Era Lúcia, caída, com os olhos arregalados, e uma expressão de pura adrenalina. Alfredo, eles estão chegando! E com isso, o pânico invadiu Alfredo mais uma vez. Olhou para Ninha, que agora parecia perder a segurança que mostrava. O que estava acontecendo? O que realmente unia todos eles? As perigosas conexões estavam mais confusas do que nunca. Alfredo, escute! A mãe dele estava quase chorando. Ricardo, ele não é como você pensa. Ele é mais perigoso do que imagina. As palavras dela cortaram o ar. Ele olhou para Ricardo, ainda cercado por paramédicos, o homem em quem sempre confiou, agora vestido em uma sombra de traição. Você está dizendo que meu irmão? Perguntou Alfredo, sua voz falhando. Ele é o quê? O que está acontecendo aqui? Ricardo, ofegante, encarou Alfredo e, com um esforço, levantou a mão, tentando lutar para falar. Alfredo, eu sou parte de algo maior, envolvimento com um grupo criminoso, que está. As expressões mudavam rapidamente. O tempo dele parecia escasso, mas procurei entender. O que ele estava tentando dizer? Ali, no meio do caos, Alfredo começou a sentir a verdade vindo à tona, devastadora e desleal. Era como se cada pedaço de sua vida estivesse prestes a ser desmantelado naqueles momentos. Mas antes que pudesse processar, uma nova explosão de som ecoou. Um caminhão desgovernado despencou de uma ladeira, o som dele cortando a noite como uma faca. Todos gritaram e correram, mas Alfredo se lembrou da mãe e da urgência dela. Corre! Ele gritou, puxando Ninha e Lúcia, enquanto as pessoas ao redor se dispersavam em pânico. O caos estava tomando conta. O caminhão avançava, o motorista sem controle, enquanto um dos homens de Alex, traumatizado, foi atingido. Ele caiu, e a imagem foi tão brutal que Alfredo queria olhar para longe, mas não podia. A mãe dele, se esforçando para ficar calma, se virou para ele. Se você não sair agora, não terá uma chance depois. Está tudo entrelaçado, Alfredo. A verdade pode destruir tudo o que nós somos. E então, as palavras dela tornaram-se um eco em sua mente, as peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam.
Mas nesse instante dramático, Alfredo olhou para Ninha, cujos olhos estavam cheios de temor. Você não pode confiar no seu irmão. Ele é um traidor. O desespero dela fez o sonho de uma verdade visível vir à tona. E esse momento de revelação foi como uma tempestade bem na frente dele. E então, de repente, um grito cortante ressoou. Mãe! A voz de Alfredo rompeu o ar. Ele se virou e viu horrorizado a figura de um homem emergindo das sombras. Era Alex, com uma arma em punho, seu olhar saturado de raiva. A tensão ficou quase palpável. Num ataque de loucura, fez menção de puxar o gatilho. Mas justo quando parecia que tudo estava prestes a colidir com um destino trágico, a mãe de Alfredo gritou: Não! Você não pode! E foi nesse instante que todos perceberam que a relação familiar deles estava prestes a ser revelada e desnudada. No meio do alvoroço, uma figura inesperada surgiu na cena. Era Marta, a melhor amiga de Ninha, com um rosto pálido e sacudindo a cabeça. Não façam isso. Não podemos deixar isso acontecer. O olhar dela estava fixo em Alex, mas para o horror de todos, ela começou a correr em direção a ele. Alfredo congelou, os olhos fixos na cena. Marta, não! Antes que alguém pudesse reagir, um disparo ecoou. A bala atingiu Marta, que caiu para o lado, um grito de dor escapando de seus lábios. O silêncio pairou por um instante, como se o tempo tivesse parado. Alfredo sentiu a terra tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? A traição estava em todos os lados. Ele olhou para Ninha e viu a verdade nos olhos dela pela primeira vez. Não era apenas a família dela em risco, mas a dele também. Alfredo se virou para Ricardo, que estava com a boca aberta, sem palavras, a expressão de terror estampada no rosto. O que mais você escondeu de mim? Gritou Alfredo, a frustração transbordando. O caos ao redor deles continuava, mas a nova realidade estava começando a tomar forma. As peças do quebra-cabeça agora pareciam totalmente deslocadas e a cada segundo a iminência do colapso aumentava. Marta, caída, olhou para Alfredo com uma expressão de súplica, os olhos cheios de perguntas não respondidas. E ali, no meio daquela confusão, Alfredo percebeu que cada um deles tinha um papel nessa trama. Mas qual? O que mais estava escondido sob a superfície? A verdade estava se revelando, e ele sentiu um frio na espinha ao entender que talvez não estivesse preparado para o que viria a seguir. O silêncio se instalou novamente. O que antes era um grito ensurdecedor, agora era apenas um eco distante. Alfredo, sua mente girando, o que ele realmente sabia sobre sua família? O que mais estava por vir? O silêncio pairava no ar, cortado apenas pelos gritos de desespero ao redor. Alfredo sentia o coração martelando no peito, a cena diante dele tão surreal que parecia um pesadelo. A mãe estava lá, gritando, puxando-o para longe do caos. Minha olhava em choque para Alex, o homem que tinha sido uma sombra ameaçadora antes, mas que agora parecia paralisado pelo que acabara de acontecer. E em seguida, os olhos de Alfredo foram atraídos para Marta, no chão, ferida e com um arco de dor estampado no rosto. Não, 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 ele repetia, enquanto tentava se aproximar dela, seu corpo movendo-se como se estivesse em câmera lenta. Marta! Ele sabia que não deveria, mas a sensação de urgência o empurrava adiante, mesmo com a própria mente gritando para que ele parasse. No fundo do seu ser, algo estava apodrecendo, como uma fratura exposta em um templo que sempre foi estável. Então, como um flash, tudo mudou. Um brilho intenso surgiu, e entre a fumaça e o caos, Alfredo viu uma figura familiar saindo de um carro que se aproximava. Ele quase não acreditava nos próprios. Era seu pai. Havia uma tensão na sua postura, mas o que primeiro chamou a atenção de Alfredo foi as feições dele, sombrias e decididas. Ele estava lá, mas não era o homem que ele conhecia.
A expressão dele carregava um peso que Alfredo nunca tinha visto antes. Pai! A palavra saiu em um quase sussurro, uma incredulidade misturada a um medo profundo. E antes que pudesse continuar, o olhar de seu pai se fixou em Ninha. A conexão foi imediata, como um fio elétrico se acionando, e Alfredo sentiu o mundo ao redor girar. Você não entende, Alfredo. Ela está no meio de tudo isso. A voz do pai cortou o ar como uma lâmina afiada, cheia de urgência. A expressão no rosto dele era tão intensa que parecia que ele estava carregando o peso de todo o universo. No meio de tudo, o quê? Alfredo gritou, a frustração ecoando nas paredes da sua mente. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas não havia um quadro claro. Todo mundo está se machucando. E você aparece agora? O que você quer? O que você sabe? Eu te protegi, mas agora não sei se consigo mais. Seu pai balbuciou, os olhos vidrados. Alfredo, Ninha sabe mais do que você imagina. O que você pensa sobre a sua vida, sobre a sua família? Tudo está repleto de mentiras. Ele sentiu um gelo percorrer suas veias. As palavras do pai reverberavam, como um eco de um aviso que ele nunca quis ouvir. E enquanto tudo isso acontecia, a cena ao redor começou a se alterar. Alex, que estava prestes a avançar, hesitou, sua atenção agora fixada na entrada do pai de Alfredo. Um súbito barulho chamou a atenção de todos. Um grupo de homens surgia no final da rua em direção ao caos, perfeitamente organizados, com armas em punho e uma determinação fria. Alfredo sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. Lúcia, ainda no chão, gritou novamente. Eles estão aqui, não temos para onde correr. E de repente, um homem alto e robusto, que parecia ser o líder do grupo, olhou diretamente para o pai de Alfredo. Alejandro, ele disse, com uma voz grossa e ríspida. Achei que você tivesse se retirado deste mundo. O que está fazendo aqui? As palavras deixaram Alfredo sem fôlego. Alejandro era o nome que ele conhecia, mas a gravidade que carregava agora mudava tudo. O pai dele não era apenas um simples empresário. Ele estava ligado ao submundo que dominava a cidade. Você não pode fazer isso. Você não entende o que está prestes a acontecer, o pai de Alfredo exclamou, sua voz carregada com algo entre a súplica e a revolta, enquanto a tensão aumentava. E você já decepcionou demais. O homem respondeu, dando um passo à frente. Sabe o que acontece com os traidores? Não sabe? Alfredo sentiu que algo dentro dele se quebrava. Uma verdade esmagadora entrava em cena, fazendo com que tudo o que ele soubesse sobre sua vida e sua família fosse colocado em dúvida. O que mais seu pai havia escondido? Ele queria gritar, queria entender, mas a pressão do momento o paralisou. E a única coisa que surgiu em sua mente foi: você está dizendo que é um lado do meu pai que eu não conhecia? Que eu fui criado em uma mentira? Não, isso não pode ser. Ele tinha que saber. E antes que pudesse processar tudo isso, o tempo parou quando um dos homens de Alex puxou o gatilho de sua arma. A bala voou, e tudo se tornou um borrão de gritos e desespero. O que havia de verdade em sua vida estava prestes a ser revelado em meio a tragédias mais do que pessoais. Mas uma coisa era certa. A vida de Alfredo nunca mais seria a mesma novamente. A pergunta pairava no ar, como um eco sombrio. Quem realmente eram os homens que o cercavam? E ainda mais aterrador, quem ele realmente era? O estilhaço do tiro ecoou como um sino do juízo final. Alfredo congelou, o olhar fixo na cena que se desenrolava à sua frente. Marta caiu no chão, a expressão de dor se transformando em uma máscara de temor. O sangue se espalhou pelo asfalto. A imagem tão brutal que Alfredo sentiu, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Não, não, não! Ele gritou, desesperado, enquanto corria em direção a ela. Mas em seu caminho, a realidade se despedaçava. Ninha, com os olhos arregalados, observava Alex se aproximando. Sua expressão repleta de raiva e desespero, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Alfredo, cuidado! Ela gritou, puxando para longe. E nesse momento a tensão no ar mudou.
O grupo de homens armados, que antes parecia uma ameaça unida, agora estava dividido. O líder, que parecia tão confiante, se virou para o pai de Alfredo. Alejandro, você me decepcionou, e por isso vai pagar, ele disse, os olhos cheios de fúria. E agora, seus segredos vão ser revelados. Como se um botão tivesse sido pressionado, a resistência ao redor começou a implodir. Os homens se movimentaram, gritando, uma briga irrompeu. Vamos acabar com isso aqui. Um deles, em meio à confusão, começou a disparar sua arma indiscriminadamente. O caos reinava, mas a mente de Alfredo estava a 1000 por hora. Ele olhou de novo para o pai e percebeu. Alejandro não era quem ele acreditava. Segredos e mentiras corriam nas veias da família, mais profundas do que ele jamais imaginou. E ao mesmo tempo, mais perto do que ele queria. Quem é você? Ele exigiu saber, a voz baixa. Qual é o seu verdadeiro papel aqui? Eu só queria proteger você, gritou Alejandro. Mas seu olhar estava distante, como se ele estivesse se perdendo do próprio filho. A culpa pairava sobre eles, como um denso nevoeiro. Da multidão, um grito cortante chamou a atenção de todos. Lúcia, que estava tentando se erguer do chão, apontava para algo atrás de Alfredo. Ele virou-se e o mundo girou. Um carro em alta velocidade vinha em direção a eles, sem controle. E Alfredo mal teve tempo de pensar. Sai! Ele gritou, puxando Ninha. Mas quando olharam, o carro não parou. Aquele veículo era familiar. As luzes do farol iluminavam o rosto do motorista. E para o choque de Alfredo, era Ricardo. O irmão que sempre acreditou estar imune a esse mundo de trevas, agora se lançou para o caos. Ele os viu. Eles viram o desespero nos olhos um do outro. Antes que pudesse processar, Ricardo gritou, saia da frente. E num ato de desespero, ele desviou o carro para o lado oposto. O impacto foi devastador. O veículo chocou-se contra uma das paredes do prédio, as destroços voando. E ao olhar para baixo, Alfredo viu algo que mudaria tudo. Um corpo. Marta estava naquela cena, mas era mais complicado do que parecia. O corpo de Marta havia desaparecido. Ao invés disso, um envelope preto, idêntico ao que havia encontrado na mesa, estava ali, como um eco de um chamado. O que estava acontecendo? Um vazio preenchia a mente de Alfredo, a sensação de que nada era o que aparentava ser. Alfredo! Ninha gritou, balançando. Temos que sair! Eles vão nos achar! O ruído ao redor estava se amplificando. As vozes, as mortes, tudo se tornava uma cacofonia de angústia. Mas a cabeça de Alfredo girava. Era como se uma conexão tivesse se acendido entre ele e aquele envelope. Algo estava errado, e as revelações estavam prestes a surgir como uma tempestade. O que esse bilhete significava? Que tipo de segredo sua família guardava? E a pergunta mais devastadora, a vida deles tinha sido uma enganadora dança no escuro? Enquanto escapava do caos, com Ninha ao seu lado, uma coisa ficou clara. Eles estavam apenas começando a desvelar os mistérios que ligavam suas vidas a uma trama mortal. E com cada passo, a verdade começava a emergir como uma sombra inescapável. O que mais poderia se esconder nas sombras do que eles acharam que conheciam? O que mais Alfredo estava prestes a descobrir sobre a sua vida? O mundo ia mudar muito mais, e ele precisava estar pronto para enfrentar a verdade, não importa quão dolorosa pudesse ser. Alfredo estava paralisado, o coração pesado. O que mais poderia acontecer, enquanto o caos se desenrolava à sua frente? Um fogaréu de emoções invadiu seu peito. Marta no chão, sua mãe gritando, Ricardo se reerguendo após o acidente. Tudo aquilo não parecia real. O sangue escorria, misturado a um clima de desespero e confusão. Não! Ele gritou, a voz ecoando na escuridão em meio aos gritos da multidão. Agarrando a mão de Ninha, Alfredo puxou-a para longe da cena. Nós precisamos sair daqui. A sensação de que estavam sendo observados aumentou. Era um pesadelo. Os homens de Alex se dividiam entre correr em busca de vingança e tentar socorrer Marta. O caos reinava, mas algo dentro dele pedia para que não se rendesse. O que está acontecendo, Ninha? Precisamos saber a verdade.
Ele sentia que cada revelação o aproximava mais da resposta que tanto temia. Via segredos profundos ali, ecoando em suas memórias. Ela olhou nos olhos dele, a sinceridade transparecendo. Alfredo, a vida toda esteve entrelaçada a esse mundo. Minha família, seus negócios, tudo se conecta. As palavras dela pesavam como pedras, e Alfredo sentiu um nó na garganta. Ver aquele olhar, tão cheio de dor e compreensão, o fez perceber que não podiam se esconder mais. Mas ele também sentia medo. E se você estiver certa? E se tudo o que acreditamos não for verdade? A tensão estava inegável. Então, no momento de bravura, Alfredo decidiu. Vamos juntos. Vamos descobrir tudo. A mão de Ninha e começou a andar, empurrando a multidão enquanto seu pai gritava seu nome, a voz dele perdida na cacofonia. Não havia como voltar agora. Eles avançaram em direção a um beco, e lá puderam respirar. O mundo fora um redemoinho, mas ali, em meio à poeira e ao eco distante da tragédia, havia um instante de calma. Olhando nos olhos um do outro, uma determinação comum se formou. Precisamos desmascarar tudo, expor a corrupção para escapar disso. Ele sentiu o calor da coragem inundá-lo. Mas antes que pudessem dar o próximo passo, novos gritos ecoaram, desta vez em direção ao bairro, onde tudo começou. Um brilho ofuscante, como uma explosão, iluminou o céu. Olhos se viraram. O que diabos estava acontecendo agora? Alfredo segurou Nininha mais perto, enquanto correria se espalhava, um pavor em cada rosto. Talvez a resposta esteja ali, disse ele, indicando o caminho onde a luz surgira. Olharam-se e, no entendimento silencioso, começaram a correr em direção ao núcleo do fogo. O que encontrariam? Não havia como saber, mas a adrenalina impulsionava cada passo. O desejo de desenterrar a verdade, enfrentar os segredos ocultos e finalmente se libertar daquela teia de mentiras guiava seus corações. Enquanto os dois se aproximavam da chama, uma nova certeza surgia. Qualquer que fosse o resultado, estavam juntos nessa jornada, prontos para confrontar o que estivesse por vir. O clímax se aproximava, e Alfredo sabia que tudo estava prestes a mudar. No entanto, uma dúvida permanecia. Conseguiria ele se libertar de um passado repleto de sombras? Antes que pudesse refletir mais, um estrondo ensurdecedor cortou o ar, e o mundo em frente a eles começou a se desmoronar. Com o prefácio em mente, a única certeza era que aquele momento definiria suas vidas de uma vez por todas. Ei, se você chegou até aqui, precisa se inscrever no canal agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo. Não esqueça de inundar a seção de comentários.